Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Diego de novo, para a nossa terceira aula o caminho do meio, né? Passando pelo o meio da história, atravessando jornadas narrativas. Hoje a gente vai é, falar principalmente sobre o formato da história, né? Quais as técnicas que a gente pensa em investir, é, e outros elementos. Qual é a sua história, né? Para começo de conversa, assim, ela é curta, ela é longa. Quantas páginas você planeja gastar contando essa história? Quantos quadrinhos? Eu pergunto isso porque a gente tem diversos exemplos, né? Nós temos, por exemplo, o formato americano no sentido, formato que eu digo no sentido de a história contada com um padrão de 24 páginas, e aí isso pode ser infinito, né? Ou pode ser um número finito, como por exemplo Prometeia, né? Que aqui no Brasil saiu dessa forma, saiu também pela Pixel Magazine, essa edição aqui, e ainda saiu, e lá fora, né? Saiu também. Muito em breve, inclusive, junto com o amigo Hamilton Cabuna, eu devo fazer criar um podcast analisando edição a edição de Prometeia. Então, vamos. Vai ser um trabalho bem bacana, mas não é esse o caso. O seu quadrinho, a sua história também pode ser curta. Ela pode ter um pequeno espaço narrativo onde você queira experimentar alguma coisa. Por exemplo, essa história aqui chama. O nome dela é como as coisas acontecem, né? How Things Work Out. E cada tirinha se passa em um ano, 1939, 1999, 1979, 1959 e 1939. E você pode ler a história normal, né? Uma página inteira, ou só as tirinhas de cima, só as tirinhas de baixo, e assim por diante. E elas vão mudando de estilo. Os anos 90 são os balões mais redondinhos, os anos 70 os balões já têm um outro formato, os anos 50 um outro formato e por fim um quarto tipo de formato para os quadrinhos dos anos 30. É, esse quadrinho é muito bom, se chama. Ele tá do personagem Grey Shirt. Ele tá no álbum, no quadrinho Tomorrow Stories número 2. É, é escrito pelo Alan Moore e desenhado pelo Rick Veitch. Isso que eu tô perguntando do curta ou longa, isso é muito variável para cada empreitada que você está contando, né? Porque às vezes pode ser um quadrinho longo também de uma única edição, como é o Asterios Polyp, do qual a gente já vai falar. É um quadrinho com mais de 200 páginas. Ou ele pode ter 100 páginas, como um pequeno assassinato, né? E é uma história curta, uma história longa? Não sei. É variável para o seu ponto de vista. Do que você planeja, né? Eu acho que, sei lá, um quadrinho de 100 páginas de um autor como o Dan Ware ou Daniel Close, você tem tanta coisa assim que parece muito mais. E você vê, por exemplo, Um Bico Sem Fundo ou Retalhos, né? São quadrinhos muito longos que me parecem menores, no sentido assim, eles ocupam muito espaço, mas é uma narrativa que poderia ser condensada, enfim. No que vale a pena você investir, né, quando você está contando essa história?
Você tem que decidir, você quer contar a sua história sobre as mudanças no mundo ou as mudanças nos personagens que estão nesse mundo, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você tem que decidir entre o tempo que você vai gastar com cada coisa. Quantos personagens desse mundo você vai dar atenção? Quanta, quantos Quanto tempo você vai levar diferenciando o tempo do personagem, o tempo do mundo, pro tempo da história que você está contando? Esses elementos são importantes, né, enquanto você conta a sua história, ok? É, e aí eu tô perguntando isso, né, porque é importante você saber a diferença da narrativa. Você quer uma narrativa mais cômica? Você quer uma narrativa mais engraçada, mais séria? Você quer uma narrativa mais voltada para ação? Quantos personagens tem na sua história? Porque se você tem uma ação, todos esses personagens precisam estar em conflito o tempo todo. Se ou eles trabalham como uma equipe, eles têm pequenas rixas entre eles. Se você tem um humor, o tempo todo tá todo mundo fazendo gracinha, tem os momentos sérios, você trabalha com cenas em que todo mundo aparece o tempo todo, e se você faz isso, você tem que buscar fazer uma escolha muito consciente do quadrinho que você quer contar, né? Eu uma experiência pessoal, agora eu estou escrevendo um quadrinho seriado. Nesse quadrinho seriado, eu optei por trabalhar com cada edição num estilo diferente. Então, a primeira edição é uma edição de apresentação. É uma história onde tem uma personagem novata chegando num grupo que já está coeso. E o mundo vai sendo apresentado para ela ali mais ou menos até a metade da história para a gente poder ter uma ação que já entrega mais sobre o que é esse mundo que ela está entrando e eu optei por levar junto. Ela é levada, o leitor vai sendo levado junto com ela. Tem uma cena de abertura para ter mais uma como um apelo, né, pro leitor. E depois a gente vai conhecendo junto com ela. E aí a segunda edição eu já trabalhei como se fosse um quadrinho de super-herói nos anos 90. Tem poucos quadros por página, muita ação, várias coisas acontecendo. A terceira edição, isso tudo eu escrevendo, tá? A terceira edição eu fui para um quadrinho dos anos 70, um quadrinho infantil. E peguei um quadrinho infantil dos anos 70 e dei um toque com o que estava tendo no cinema do Brasil dos anos 70, a porno chanchada, e foi por aí eu fiz uma elasticidade com a carreira do José Mojica Marins e criei uma porno chanchada do Sítio Pica-Pau Amarelo. E ele tem toda uma linguagem de quadrinho dos anos 70. A quarta edição ela já é mais experimental, ela é mais fluida, ela tem umas páginas num efeito de Luca. Esse é o objetivo que a gente está buscando. A quinta edição ela é uma edição toda blocadinha, ela tem um evento principal rolando e vários cortes, vários pequenos intervalos com outras coisas acontecendo, fazendo relação a esse evento principal até o clímax. E a sexta edição vai ser a nossa edição tarantinesca, mas vocês vão ver depois. E agora,
E agora eu gostaria de convidar vocês para a gente observar algumas histórias. Daí a gente vai pro pensando, né? O que é uma história curta? Bom, uma história curta, uma história longa. Eu estou aqui trazendo para vocês dois exemplos, que é o Asterios Polyp e Um Pequeno Assassinato. São dois exemplos de histórias que estão no meio da história. Quando a gente começa Um Pequeno Assassinato, a gente ainda vai conhecer todo o passado do personagem. Da mesma forma que no começo de Asterios Polyp, a gente também está vendo um personagem no presente. A jornada narrativa, ela pode se estender de várias maneiras. O flashback, o flash forward, né? A simples divisão de telas, como se você de fato tivesse. Imagina as penas de um pavão cheio de imagens, onde você vai criar, apresentar um universo intrincado e que está dizendo várias coisas, como por exemplo Graça Infinita do David Foster Wallace, que ele mesmo dizia que era uma vidraça partida com várias coisas podendo ser vistas. E aí vocês podem perceber que essa opção de você trabalhar a narrativa apresentando o personagem em um determinado momento e daí deixando que ele se conduza para outro, você pode pensar, por exemplo, no caso do Asterios Polyp, né? O passado e o presente desses personagens, eles mudam muito, mas você sabe exatamente o que é o passado e o que é o presente. Não há uma confusão na história que você está contando de uma maneira que você não saiba o que fazer, quem é o que. Não, você vai saber. Você vai reconhecer, seja por padrões de cores, como no caso do Asterios Polyp, né? Ou por uma questão mesmo de efeitos mais práticos, como por exemplo no caso do Pequeno Assassinato, né, onde os flashbacks têm esse esfumato, esse, é diferente, tá vendo? O flashback ele apresenta um traço diferente do presente. E ao escrever sua história, né, você pensar na sua história, quando eu falo de pensar o meio da história, eu estou querendo apontar para uma possibilidade de você realmente entender que o mundo que você está lidando, né, quando eu digo o mundo da história, ele já existia antes da história ser contada. O leitor precisa ter essa impressão. O leitor, o leitor ele ser apresentado a um mundo é bom, mas você vai ler o Watchmen, por exemplo, você começa a ler e aí você, ok, os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã nesse mundo. Peraí, tem super-heróis. É o mundo real, mas com super-heróis. E aí você descobre que a história vai mudando. Esse processo é muito importante para você curtir a maturidade da sua história, sabe?
E como é que você vai escrever sua história, né? Se você ainda não pensou nos personagens? O que você sabe dos seus personagens? Talvez isso te ajude a saber mais sobre o mundo onde eles vivem, sabe? Afinal de contas, sabendo sobre eles, você pode identificar traumas, coisas que eles vivem, que eles passaram e que estejam relacionados àquele mundo e que você gostaria que tivesse mais presente de outra maneira, sabe? É, claro que isso é claro que isso é um processo que você vai identificando com o tempo e você vai, com isso, ao descobrir quem são os seus personagens, descobrindo a voz que eles têm, né? Você vai descobrir, às vezes, até que o protagonista, quem você achava que era o protagonista, não é? Isso também acontece com bastante frequência. O protagonista é outra pessoa, porque você começou ao dar vida a esses personagens, ao dar detalhes para eles, né? Como no Asterios Polyp, que você começa sem. Você sabe pela narrativa quem é o Asterios Polyp, então a casa dele pega fogo, e aí, de repente, ok, este é Asterios Polyp. E é até um pouco didático a forma como a gente é apresentado ao Asterios Polyp, né? Embora seja um didatismo completamente falso, inclusive brincando com a ideia do didatismo, porque a gente está diante de uma grande obra dos quadrinhos que ao brincar com esse todo esse processo didático e o Asterios Polyp na verdade está revertendo alguns conceitos, te possibilitando ir para o passado, auxiliando no conhecimento da jornada dos heróis, né? E te fazendo questionar quais são os inícios e finais daquela história. Porque o início que a gente está contando, se ele está no meio da história do personagem, ele é o início da história real quando você bota um flashback. Por onde a história está sendo contada? Você poderia pegar aquela história e reorganizar ela toda em ordem cronológica? Se você pegasse e fizesse isso no Asterios Polyp, isso ia ficar legal? Ou você só ia ter, sabe, a história precisa desse formato? Quando você vai escrever a sua história, é muito importante você pensar. O que eu estou dizendo, gente, não é criar uma ficha de personagem de RPG. Não é inventar toda uma história que ela só sirva para você se deleitar naquele momento, né, narrativo e tal, de encontro com a história. Não, vamos pensar além disso. Vamos pensar a história de um jeito diferente. A história que ela vai ser maior, ela vai ser mais interessante e mas que ela vai estar contida. Você não precisa ler outros gibis, você não precisa, você vai estar pensando naquele processo. É, isso eu queria falar com vocês também é sobre isso, assim, qual é o processo, qual é a jornada que você está seguindo? Algumas das mais famosas, né, são você vê a estrutura narrativa do cinema de Hollywood, né? Os personagens se apresentam, os personagens, o mundo vai se apresentando junto, você tem uma quebra de ato e essa quebra de ato mostra conflitos surgindo. E aí você tem vários,
várias jornadas do herói, né? Você tem a jornada do herói arquétipo do Joseph Campbell, mas o Joseph Campbell também, mas você também tem a leitura que o Joyce faz, né, que é uma jornada de um dia que ele faz da Odisseia no Ulisses. Você pode ter a estrutura adotada pelo criador de Rick and Morty, né, e Community. Você também pode trabalhar com as curvas narrativas do Kurt Vonnegut. Você que vai decidir. O ideal é que a fórmula, a curva, todos esses processos não estejam aparentes para o leitor. O seu público ele não deve estar consciente que ele está vendo. Para mim, a grande falha, por exemplo, de Star Wars e O Rei do Leão é que são o mesmo filme. Ok, você não. Ah, se você pegar Uma Nova Esperança e O Rei Leão são filmes diferentes, tá. Mas se você pega a trilogia clássica e O Rei Leão, é o mesmo filme. Se você pega. Vamos pensar aqui. Olha, os últimos filmes da Pixar são todos estruturalmente muito iguais. E assim, aí você tem que pensar. Na aula anterior eu falei sobre a questão de nós termos uma cena ou uma indústria, né? Eu acredito que nós temos uma cena porque a gente tem um produto feito de forma industrial que é, né, os quadrinhos da Turma da Mônica. E, óbvio, não estou dizendo forma industrial, estou dizendo que a gente tem muito tempo, tem vários autores que já passaram por ali, todos eles trabalhando a sua arte de forma a parecer, a simular a arte do Maurício, que também não é parecida com a arte da Mônica hoje em dia, mas tá lá, né? E aí a gente tem um processo industrial de se fazer quadrinhos, porque tem todo mês, tantas edições, todos os autores, todo mundo envolvido está recebendo. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Por quê? Isso é indústria. E a gente tem a cena dos quadrinhos. A cena dos quadrinhos tem muita gente produzindo, tem muita gente lançando, mas nem todo mundo está recebendo. Você, para receber, você precisa participar de evento, você tem. Senão, por quê? Porque ele não tem o mercado fixo. O mercado ele está envolto a um número grande de indivíduos, né? Milhares, talvez milhões de pessoas que movimentam o mercado de quadrinhos. Afinal de contas, a maior editora de quadrinhos hoje em dia do Brasil, que é a Panini, lança mais de 150 livros, quadrinhos novos todos os meses. Isso quer dizer que tem aí gente comprando 150 títulos. Óbvio, não são as mesmas pessoas, mas significa que existe mercado. Existe mercado. Agora, na grande maioria das editoras, os autores não estão recebendo, né? Eles vão receber bem depois. Então, assim, como se você não é um assalariado, você vai viver de quadrinhos? Muito complicado. Então, por isso que a gente diz que tem uma cena, ok? De toda forma, ter esse conhecimento do universo, né? Da narrativa das jornadas pelas quais os heróis passam, de toda maneira, isso não é tão importante quanto se contar a história, se descobrir as maneiras para contar as suas histórias, ok? Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Diego.